Olá, queridos amigos, casais do ECC, da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, de Boa Viagem aqui do Recife, e todos os movimentos de casais do mundo, e todos os cristãos que desejam ser santos e seguir Jesus Cristo de verdade. Hoje estamos aqui para continuar o nosso estudo do Evangelho de São Lucas, hoje nos capítulos 20 e 21. O capítulo 20 nos apresenta algo muito importante, que nos trata sobre a autoridade de Jesus. Jesus tinha acabado de entrar em Jerusalém e ele já tinha entrado para viver a sua Páscoa, no domingo antes da Páscoa. 6 dias depois, Jesus foi crucificado. E ali colocaram Jesus muito à prova, né? Fizeram perguntas a Jesus, como por exemplo, esta: diz-nos com que direito tu falas essas coisas, qual é a tua autoridade? Aí Jesus responde com outra pergunta, né? Respondei-me também, o batismo de João era dos homens ou de Deus? Eles também ficaram em dúvida, porque se dissesse que é de Deus, eles não seguiam, e se dissesse que era dos homens, né, por que razão, eles também não iriam dizer, porque eles não aceitavam João de maneira nenhuma. Então ficaram calados, se acovardaram. Um outro tema importante aqui do capítulo 20 é que Jesus trata com os saduceus da ressurreição. A gente sabe que na época de Jesus havia esses 3 grupos maiores: os fariseus, que eram aqueles que se achavam doutores da lei e que pregavam para os outros, mas não cumpriam. Os essênios, que eram aqueles que se achavam santos, e eles próprios se purificavam. E os saduceus, que eram um grupo que não acreditava na ressurreição. E a gente sabe que o maior dogma da nossa fé é a ressurreição. Jesus diz e nos ensina que sem a ressurreição de Cristo, vã seria a nossa fé. Então, Jesus aqui, junto com os saduceus, ele mostra que Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos, porque ele evoca o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, Jesus aqui mostra que toda perspectiva de espiritismo se opõe ao seu evangelho, se opõe ao cristianismo, porque nós acreditamos na ressurreição, porque nós somos singulares no coração de Deus. Nós temos uma personalidade. Nós não vamos ter várias reencarnações, nem Deus vai nos castigar com isto, mas nós somos únicos no coração de Deus. Aí depois, no capítulo 21, Jesus aceita a oferta da viúva. É muito importante esse texto que inicia o capítulo 21, porque todo mundo que estava oferecendo sua coleta no templo, hoje a gente pode dizer na missa, né? Ou com relação ao dízimo, só oferecia da sobra. Então, oferecer da sobra é muito fácil. Aí chegou aquela pobre viúva e colocou tudo que ela tinha lá para o templo. Aí Jesus diz: em verdade eu vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhe sobra. Esta, porém, deu da sua indigência tudo o que lhe restava para o sustento. Ou seja, colocou toda a sua esperança nas mãos de Deus. E ainda no capítulo 21, Jesus nos ensinando 2 coisas fundamentais para o mundo de hoje, para a gente não cair em tentação e não deixar o mal, o demônio, o diabo. Jesus mesmo diz que quem espalhou o joio foi o diabo, né, na nossa vida. É a vigilância. Jesus trata da vigilância e da oração, que nós temos que olhar constantemente. Eu vou até ler o texto, porque eu acho fundamental no mundo de hoje, para a gente não cair em tentação. É no finalzinho do capítulo 21. Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados pelo excesso de comer,
com a embriaguez e com as preocupações da vida. Tem gente que só pensa nisso, em comer, beber e se preocupar. E nada disso serve para a eternidade. Para que aquele dia não chegue de repente e vocês não estejam preparados. Assim um laço cairá sobre aqueles que habitam a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo momento, porque nós não sabemos o dia e a hora, nem precisamos saber, nem precisamos ter medo. O importante é como eu estou me preparando para a segunda vinda de Jesus. Vigiai e orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos esses males que hão de acontecer, e de se apresentar de pé, sem ter vergonha, sem ficar encabulado diante do Filho do Homem. Durante o dia, Jesus continuava ensinando essas coisas no templo, e à tarde saía para passar a noite no Monte das Oliveiras, fazendo o quê? Rezando. Jesus também orava e vigiava. No Monte das Oliveiras, onde ele passou a sua agonia, aonde iniciou a sua prisão, ele ali disse, logo depois da última ceia aos apóstolos, vigiai e orai, para não cair em tentação. Então, queridos casais do ECC, queridos cristãos, essa é a grande mensagem do final do capítulo 21 de São Lucas. Os remédios para a gente não se deixar levar pelo pecado e pelas investidas do diabo é a gente vigiar e orar. Ser cheios de Jesus e passar esse Jesus para os irmãos. Então vamos rever o vídeo, se todo mundo gostar, vamos curtir e vamos comentar. E no nosso comentário nós vamos evangelizar os outros através do compartilhamento. No nosso próximo encontro, a gente já vai entrar no capítulo 22, que já vai ser a paixão e a ressurreição de Jesus. Então, um bom estudo e uma boa oração para todos, porque esse estudo aqui é para nos motivar a ter uma oração de qualidade, que vai nos ajudar na nossa vigilância, na espera de Jesus que voltará. E que Deus, por intercessão de Nossa Senhora das Graças, vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.